Chegou agora, rola a iniciativa. Hoje vamos dar algumas dicas para os mestres aí. Vamos dar 10 dicas de como você pode fazer uma dungeon andar para os seus jogadores durante a aventura. O que significa andar? Significa ela ficar atraente, não ficar aquela coisa de abre porta, bate em alguém, abre outra porta, bate em outra pessoa. Então hoje a gente vai trazer 10 dicas para você. Se você é jogador, manda esse vídeo pro seu mestre aí para ajudar ele. Bom, explorar dungeons faz parte aí do DNA do RPG. Afinal, aí o mais famoso e mais conhecido, Dungeons & Dragons, leva o nome já de um deles. Então uma parte é os dragões, outra coisa é as masmorras, que pode ser qualquer coisa, não é obrigatório que seja uma masmorra em si. Pode ser uma caverna, pode ser uma rede de túneis, pode ser um templo, pode ser uma pirâmide no meio do deserto, pode ser o que a sua imaginação criar, pode ser até uma taverna de repente. Dungeons pode ser de quilômetros de distância até mesmo pequenos locais aí que você pode estar explorando. Normalmente são ruínas, são coisas aí abandonadas. Então, o que a gente pode fazer para que não seja só abrir porta e bater em alguém? O famoso Dungeon Crawler, né? E procurar tesouros, né? O Ladino está sempre atrás disso. Então eu vou dar 10 dicas hoje aqui bem legais para vocês. Mas antes aí de eu fazer qualquer coisa aí, veja de se tornar um morto-vivo, se inscreva aqui no canal, ajude a gente, venha fazer parte aqui da legião de mortos-vivos do Cafofo do Necromante. Bom, a primeira dica pode parecer óbvia, mas ela não é tanto. Primeiro de tudo, explore os 5 sentidos. Então quando você for descrever o local, é normal que a gente já descreva o que está vendo. Mas nada impede que você possa trabalhar os outros 4 sentidos além da visão. Então veja aí de você de repente procurar algumas palavras aí, pegar um dicionário mesmo, ou no Google, você que escolhe aí, se você é da velha guarda ou da nova guarda, e pegar algumas palavras aí diferentes para descrever o cheiro, por exemplo. Em vez de falar que tem um cheiro ruim na sala, você tem um cheiro ocre, um cheiro de coisa embolorada. Então você conseguir trabalhar essa parte dos sentidos, o que ele ouve. Então muitas vezes, em vez de ter um silêncio total, de repente uma conversa abafada ao final do corredor, naquele local. Então pode ser que os personagens tenham ouvido algo lá no final, então não precisa ser sempre, você não ouviu nada. É um pouco chato para o jogador quando o mestre descreve dessa maneira, porque não dá vivência para ele. Poxa, eu tentei ouvir alguma coisa e só não ouvi nada, tipo nem um barulho de bicho andando ou qualquer coisa assim. Então pense em você descrever um pouco. Então trabalhe aí todos os sentidos, o cheiro, o tato, o que ele ouviu. Então não deixe de brincar com isso. Até mesmo o paladar, de repente quando ele experimentar algo, né? Lógico, eu espero que o seu jogador não vá lamber a parede da dungeon. Se ele experimentar um líquido, algo que está num caldeirão, alguma coisa assim, tá bom? Dica número 2, dê chance para todos brilharem. Por que eu tô falando isso? O maior erro de quando você faz uma exploração de masmorra é muitas vezes determinadas classes ficarem esquecidas. E quais são as principais classes que podem ficar esquecidas aí? As principais são as que têm interação social, porque é um local que normalmente você está investigando, que aí o ladino pode fazer, o mago com algumas magias, e às vezes combates. Então os combatentes, paladinos, guerreiros, caçadores, né, rangers e assim por diante, quais às vezes tem um pouco de dificuldade. O bardo principalmente pode ter alguma dificuldade por não ter uma interação social. E é aí que entra o mestre. Dê a chance dele brilhar, dê algum motivo para que ele possa ser ali a pessoa que é o cara do grupo para resolver aquela parte dentro da dungeon. Então de repente aí um desafio onde ele precise usar sua performance, precisa usar um malabarismo, de repente, um equilíbrio, algo assim, que ele também possa estar aparecendo, ou até mesmo, de repente, ele conseguir convencer um guarda, fazer uma interação social com algum monstro, né, que possa entender ele, mas que ele consiga também usar os seus dotes aí para ajudar o grupo de outra maneira. Além disso, é interessante você colocar coisas que os magos podem investigar, os clérigos, símbolos religiosos para eles, para os druidas, né, poderem estar participando. O próprio guerreiro, de repente, ter alguma perícia que seja diferente. Se ele tiver, dê ênfase a isso, né? Vou dar exemplo, meu guerreiro, por exemplo, tem aí conhecimento geográfico, ele gosta de desenhar mapas, então
O meu guerreiro é o que vai desenhando o mapa conforme o pessoal vai entrando nos lugares. 3. Deixe os seus monstros vagarem pela dungeon. Não é obrigatório que ele fique dentro de uma única sala, principalmente se seus jogadores estão fazendo barulho. Não tem lógica ele ficar atrás de uma porta esperando ali o combate se encerrar na outra sala, a não ser que ele esteja com medo. Mas, por exemplo, tem uma explosão dentro da sala, vai atrair gente das outras salas para lá. Então isso também faz com que os jogadores sejam um pouco mais cuidadosos, pensem 2 vezes antes de usar alguma determinada magia. Por exemplo, tem magias com dano tipo trovejante, ela pode fazer um eco pela masmorra toda que acabe deixando todo mundo alerta. Então assim, veja que eles podem estar andando, ou mesmo num momento de descanso, eles podem encontrar encontros aleatórios, tá? Tem uma tabelinha de encontros aleatórios, isso é interessante de se ter. Dá vida para a masmorra, tá? Para não parecer que estão tudo parados esperando os jogadores chegarem. Conheça as peças do seu quebra-cabeça. O que isso significa? Primeiro de tudo, se você vai pôr quebra-cabeças, puzzles, né, como o pessoal chama também, saiba como eles funcionam na ponta da língua. Você tem que saber exatamente como que pode ser resolvido e o que pode ser feito para que, de repente, se os jogadores improvisarem e aquilo for possível funcionar, você ter uma resposta. O segundo é que quando eu falo conhecer as suas peças, é também conhecer os seus jogadores. Por quê? É meio que 8 ou 80. Muitos jogadores ou amam ou odeiam puzzles, que acham que trava o jogo, que não gostam. Então, mesmo que tenha essa mistura de jogadores na sua mesa, procure entender o equilíbrio e, de repente, colocar puzzles que possa criar um interesse por parte desse jogador que não é tão fã. Então, ele pode sentir assim que dá aquela travada na aventura. Então, tenta sentir para tentar deixar dinâmico ou como uma ameaça. Eu já falei de um vídeo aqui de armadilhas que eu até falo de puzzles junto. Dá uma conferida nele que tá bem legal esse vídeo. 5. Drene recursos. O que significa? Faça seus jogadores gastarem os recursos dele. E tenha em mente que eles não vão talvez ter como recuperar. Isso eu tô falando desde recursos como o número de flechas. Então o seu jogador que atira muitas flechas, de repente começa a ficar sem flechas porque é um local muito grande, de repente não tem como recuperar, ou ele não encontra ninguém que tenha, daí ele começa a procurar isso durante o jogo. Poções, comida, água, tudo isso faz com que ele dê aquela intensidade maior. Além disso, você também pode trabalhar a parte do descanso, então recuperar espaços de magia ou usos de habilidade. Pode ser que não tenha aí um tempo para ele fazer um descanso longo, porque a Dungeons pode ser resolvida em até 24 horas. Então não teria como ele fazer um descanso longo. E mesmo o descanso curto, lembra que eu falei de ter uma tabela ali de monstros errantes? De repente eles pararem em algum lugar, eles podem não conseguir descansar, porque o mago fez barulho, atraiu todo mundo, o pessoal lá do fundo da masmorra começa a vir para frente para verificar o que aconteceu. E aí eles não têm esse tempo de fazer esse descanso curto. Afinal, não vai ficar o monstro parado no corredor esperando. Ih, eles estão descansando, olha lá, estão comendo um lanchinho. Vamos esperar um pouquinho, daí a gente ataca. Entendeu? Então, de repente, esse descanso curto é interrompido toda hora e eles não conseguem. Ou então, deixe eles criarem uma possibilidade de ter esse descanso curto, tá bom? 6. Não sinta que todo ambiente precisa ter uma história especial. Nem sempre ele é uma história especial. Às vezes ele pode ser só um armário ali na entrada. Ou pode ser só uma cozinha onde não tem ninguém. Então, assim, deixe também alguns ambientes sendo normais, um hall de passagem que não tenha nada de especial, pode ser até um local, de repente, para um descanso curto dos jogadores. Então, deixe também eles perceberem isso, tá? Não precisa você falar que eles podem fazer um descanso curto ali ou que ali é bom para isso. Deixe eles perceberem. Então, não se imponha tanto de toda a sala ter algo especial, uma mega história, algo super desenvolvido. Tenha salas especiais e uma parte das salas vai ser comum. Uma outra coisa, às vezes a sala está tão destruída que não dá nem para identificar o que ela era no passado, lembre-se disso. 7. Leia as salas com antecedência. Se você comprou uma aventura pronta, uma campanha, alguma coisa assim, se prepara para a partida, você que é mestre. Leia ela antes, saiba o que vai acontecer, como está descrito, que isso vai facilitar para você na hora que você tiver que bater o olho durante o jogo. Você já vai ter lido, então aquilo lá já vai estar meio que marcado no teu cérebro e isso daí traz mais rápido a memória, na maioria das vezes pelo menos. Então isso também ajuda a agilizar o jogo. 8. Mantenha suas anotações à mão. Então, quando você está criando as suas masmorras, faça anotações, leve para a mesa de jogo, tenha ali anotado para facilitar também.
E também, se você comprou pronto, às vezes é legal você fazer umas anotações, porque daí você não precisa consultar o livro, você pode abrir direto o seu caderninho de anotação ali e já saber o que você vai precisar fazer naquela parte que os jogadores estão chegando. Afinal, você está vendo para onde eles estão indo ali e já dá para ter uma ideia do que eles vão encarar. Melhor do que você ser surpreendido todas as vezes junto com os jogadores do que tem ali, beleza? Mas comenta pra mim aí, o que você acha? Acha que essas dicas são legais, estão ajudando você? Você que é mestre iniciante, coloca aí se você tiver outra dúvida, que a gente vai responder vocês aí pra dar uma mão aí pra quem tá começando. Afinal, a gente precisa de novos mestres aí, porque sem um mestre aí a mesa de RPG não anda, fica difícil. Então, vamos lá tentar ser mestre, que é bem divertido, viu, galera? Não pensa que tem um trabalhinho, mas é bem divertido. Você vai gostar bastante a partir do momento que você fizer as primeiras vezes. Esteja preparado com suas armadilhas. O que significa isso? Saiba das armadilhas que vai ter ali durante o jogo. Veja se seu grupo, você tem que estar acostumado com ele, se ele gosta de armadilhas, de muitas armadilhas. Se eles começarem a ficar procurando muita coisa, veja às vezes até diminuir no meio do jogo, tira alguma coisa ali, para não ficar aquele jogo travado deles verificando a cada metro. Além disso, lembre-se de você saber usar as regras de percepção e de investigação passiva no caso do Dungeons & Dragons. Isso aí pode ajudar, que você pode fazer os testes e fazer com que alguns personagens percebam algumas coisas. Além disso, dá uma característica aí para principalmente os jogadores que têm isso mais alto, no caso do Ladino, dá um destaque para eles dentro do jogo. Mas é importante você também lembrar que quando os jogadores estão procurando as armadilhas, deixe fazer eles especificarem mais o que eles estão procurando, o que eles não estão, aonde estão, que parte da sala. Eu quero investigar a sala toda, vai levar mais tempo isso, vai aumentar a dificuldade porque tem muito mais espaço para procurar, ou ele está sendo mais específico, está procurando a armadilha numa determinada estátua, num determinado quadro, num determinado armário, tá? Numa estante, qualquer coisa assim. Então pense em fazer isso, e quando eles falharem, se eles quiserem tentar de novo, aumente a dificuldade dessa daí, porque daí também vai fazer com que eles saibam que a hora que eles não conseguem já tem uma dificuldade um pouco maior. Então evita que eles fiquem procurando muito até achar o negócio. Até porque a partir do momento que você investigou um local, normalmente você já acredita que aquele local não vai ter perigo nenhum. 10. Não fique no escuro com visão no escuro. Pode parecer palhaçada da minha parte, mas não é. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai descrever as coisas. Na maioria das vezes as masmorras não têm iluminação. Então você vai descrever conforme a escuridão do local e conforme quantos jogadores conseguem ver. Mas tenha em mente que muitas vezes o jogador tem visão no escuro e ele vai fazer questão que você saiba disso. Mas lembre-se que a visão no escuro faz enxergar em tons de cinza e também tem um limite de distância que a pessoa consegue enxergar. Mas se ele tiver outros membros que não usam visão no escuro, ele pode ter uma fonte de iluminação que atrapalhe essa visão no escuro. Então tenha isso em mente quando você for descrever as suas cenas, as suas salas, né? Para que você não seja surpreendido com o jogador. Eu tenho visão no escuro, tô vendo tudo. Não está vendo bem tudo, tá bom? Você vê ela como se fosse uma tela branca e preta de uma TV antiga, sabe? Então tem tons de cinza, cinza mais escuro, preto, um pouco mais pro branco. Então, por exemplo, se for algo envolvido de cores, ele já não consegue distinguir cores. Então, por exemplo, se tiver, pegue o item vermelho. No escuro, ele não vai saber qual que é o item vermelho. Tem todos esses pontos que é importante você estar com isso fresco na sua memória para você poder usar quando for o jogo, porque é meio que dinâmico isso. Muitas vezes o pessoal classifica como aquele jogo monótono, mas não precisa ser, tá bom? O mundo aberto é mais legal. Eu acho que assim, nenhum nem outro é mais legal. Depende muito de como você leva a mesa. Tá? Então, assim, você pode fazer a masmorra, às vezes com muita investigação, se é uma galera que curte mais isso, com puzzles, com mistérios para eles descobrirem, eles estão indo lá investigar, então você pode criar toda uma história sobre isso, trazer aí à tona algumas coisas diferentes para os jogadores. E para o pessoal que gosta de combate, também é uma coisa muito fácil de ter. Aquela parte do tesouro, todo mundo tá afim aí de conseguir umas moedinhas de ouro, um item mágico legal, alguma coisa assim. Então, ela é um dos principais meios de você fazer uma aventura. Não é o único, existem muitos outros, mas ele tem como você trabalhar. Então não se culpe se a primeira masmorra não funcionar muito bem, ela não deu muito certo.
ficou faltando alguma coisa, teve uma parte da história que ficou quebrada quando você criou e daí não deu certo. Isso faz parte do aprendizado. Vai, veja o que você acha que pode melhorar e na próxima você procura fazer melhor e tá tudo certo. Tá? Eu gosto de mestrar em masmorra, acho que dá para desafiar bastante os jogadores, fazendo as várias salas, fazendo as coisas se movimentarem, isso aí traz uma dinâmica legal pro jogo, caso você queira. Então, fica aqui minha dica de quando vocês forem fazer masmorra, essas 10 dicas aí, coloca nos comentários se tem alguma dica que eu esqueci, se tem alguma coisa que vocês já fizeram na sua mesa que deu super certo, ou que deu super errado, isso aí é sempre legal ficar sabendo, pra gente poder aí bater aquele papo legal, trocar aquela ideia. Eu adoro ver os comentários de vocês. Se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, meu amigo, você gosta da gente, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos, que a gente tá aí crescendo cada vez mais e vamos cada vez trazer mais coisa pro RPG. Então, espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!